Fazer a leitura 1 Pedro, capítulo 1. Versos de 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Nós vamos caminhar até o versículo 12 no nosso estudo. Vamos pedir para que coloque os versículos, primeiro versículo 1, 1 Pedro 1, e a gente vai acompanhando estes versículos aí que você tem na sua tela, de forma explicativa. Na semana passada nós já lemos estes dois versículos e foi o momento em que nós demos introdução a esse estudo, falando a respeito da importância de 1 Pedro. 1 Pedro foi escrita por Pedro e ele atingiu um grupo de pessoas que estavam sendo perseguidas. Por isso que aparece aqui, né, os dispersos, da dispersão, forasteiros. E essas pessoas estavam, então, passando por dificuldades e sofrimento. E a palavra de Pedro a elas é uma palavra de conforto, para que elas pudessem descansar no Senhor. Pois mesmo perdendo a glória desse mundo, elas estavam preparadas para a glória dos céus. E a gente vai ver, então, esse tema, né, sofrimento e consolo, sendo repetido aqui à medida que nós vamos estudando. Dissemos que uma curiosidade é que Pedro, ele pregou numa região onde Paulo não tinha chegado. Então, é como se Paulo já tivesse escrito algumas cartas e esse povo estava carente dessa palavra, dessa mensagem. E 1 e 2 Pedro são cartas menores, e a gente pode perceber que realmente tem um sistema muito forte de doutrinas. Depois que a gente começou a estudar 1 Pedro, que eu vi como a gente tem costume de citar passagens, versículos de 1 Pedro, de 2 Pedro, porque são muito realmente importantes para nós.
o versículo que está no nosso cartaz, né, principalmente, é bem conhecido, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos passar por todos os versículos, como se a gente pudesse dar uma pequena explicação, né, sem tentar não sendo muito repetitivo ou muito metódico, mas falando um pouquinho sobre esses versículos. O primeiro versículo já aparece, então, aqui, é o remetente e o destinatário. Pedro, né, o apóstolo de Jesus Cristo, ele se declara apóstolo, ou seja, tudo que ele está falando, ele tem uma autoridade que foi recebida, apóstolo de Jesus. E aí, para quem? Aos eleitos, que são os forasteiros da dispersão, Ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, aqueles que são forasteiros, como nós já explicamos, dispersos, forasteiros, da ideia de que eles foram perseguidos, eram perseguidos. Tiveram que sair das suas casas, dos seus lugares, das cidades onde moravam, e se espalharam. Então nós falamos que esse espalhar, que era o perseguir, foi algo que foi produtivo, que a semente foi espalhada em lugares diferentes e cresceu. A gente percebe que não foi a perseguição que acabou com o Evangelho, pelo contrário, ela ajudou com que esse Evangelho crescesse mais rapidamente. Esses são, então, chamados eleitos segundo Deus. E aí já entramos no versículo 2. Pode deixar sempre o versículo que estiver, 2, 3 e assim por diante. O versículo 2 fala, eleitos segundo a presciência de Deus, o eterno plano de Deus, ou seja, a salvação é obra exclusiva de Deus. Então Pedro não está falando que eles são salvos pelas suas obras ou por algum outro astro qualquer, mas eles são salvos mediante o eterno plano de Deus, a presciência de Deus. E não são apenas salvos, mas são salvos em santificação, ou seja, a obra de Deus opera mudando a vida deles. Como a gente está falando deles, mas é o mesmo que acontece conosco, né? Nós somos salvos por Deus, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, e aqui fala que o Espírito Santo santifica aqueles que são chamados, que são escolhidos de Deus. Então Deus elegeu, Deus redimiu e o Espírito Santo santificou. Percebe que aparecem as três palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse versículo. Eleito segundo a presença de Deus, e depois fala santificação do Espírito, mas lá no final fala para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, em santificação do Espírito. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus elegeu, Jesus redimiu, Jesus morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo age nos nossos corações. E aí ele termina esse versículo com uma saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa saudação é muito comum, e a gente percebe então que sempre esse início de epístola ou de carta, ele tem esses dados, né? O autor, o destinatário, uma pequena saudação. Era a forma de se apresentar as cartas, de começar uma carta. E graça e paz é algo que realmente devemos desejar às pessoas. Graça é a base da salvação e paz é o resultado da salvação. Então nós entendemos que ele fala graça, vocês são salvos pela graça e por isso vocês têm paz com Deus, têm paz. E aí a gente sempre lembra o contexto deles, dificuldade, sofrimento, perseguição, mas a graça e a paz estava com eles. É interessante falar de paz ao perseguido, mas é isso que nós vemos várias vezes na Bíblia. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Percebe a mudança? Depois da introdução, aqui você percebe que é o início mesmo da carta de 1 Pedro, quando ele começa a agradecer a Deus, bendito seja Deus. Então as primeiras palavras diretas àquele povo é um momento de gratidão a Deus, bendito seja Deus, seja Jesus Cristo. Ele inicia essa carta com louvores a Deus.
Mais uma vez, repito, mesmo em tempo de perseguição, você pode louvar a Deus. Ele inicia com louvor a Deus. Deus, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, segundo a misericórdia nos regenerou. A exaltação de Deus é o nosso fortalecimento, e Ele nos regenerou, Ele nos deu vida, nos deu nova esperança, viva esperança. Pedro faz questão de fazer um acréscimo aí na palavra esperança, para mostrar que a esperança que eles podem ter, que nós podemos ter em Deus, é diferente da esperança do mundo. Pensa no mundo de hoje, né? O que o mundo de hoje espera? Aqueles que não têm Deus, muitas vezes estão desesperados, e a esperança deles muitas vezes é tão relativa, é tão pequena, mas nós temos a esperança eterna, essa esperança viva, que não é vazia, essa esperança que é segura, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, algo que já havia ocorrido, algo que já ocorreu para nós. Jesus já veio, morreu e ressuscitou, por isso nós temos esperança. Essa questão da esperança é muito interessante. Quando você tem uma certeza, quando você espera algo com certeza, você não se preocupa muito com as situações que você está vivendo momentaneamente, porque você se alegra já com aquilo que você vai receber lá na frente. Esse tema é repetido daqui a pouquinho. Versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. É uma herança incorruptível, ou seja, que não se deteriora. Você pensa em herança, você pode pensar em dinheiro. E quando você recebe uma herança, mesmo se você tem uma família muito rica, essa herança ela se deteriora, ela acaba. Às vezes você pensa, fulano é tão rico, esse dinheiro nunca poderia acabar, mas acaba também. Sem mácula, sem sujeira, não é uma herança que carrega pecado, uma herança pura, imarcessível, da ideia de não mudar, não murchar, não altera a sua beleza. É como se você pudesse pensar numa plantação, num jardim, e ele sempre estivesse com aquelas flores iguais, sem murchar, né? Você vai num jardim, ele está aquela flor bonita, passa uns dias, uma semana, tem flor que dura um dia só e está murcho, feio. Então nós percebemos que a herança de Deus não é como um jardim que passa, mas é uma herança que permanece, sempre do mesmo jeito, sempre lindo, sempre belo. Versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A garantia é o próprio poder de Deus. Quando você guarda uma cofre, alguma coisa num cofre, não guarda o cofre, né? Quando você guarda alguma coisa no cofre, a sua garantia é aquele cofre, é o segredo do cofre, mas ele pode ser quebrado. Aqui fala que nós somos guardados pelo próprio Deus, ou seja, estamos bem guardados, nada pode tirar isso de nós. Mediante a fé, ou seja, nós nos apropriamos da salvação pela graça, mediante a fé, preparada a revelar-se no último tempo. Aqui ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, o último dia, o último tempo. Nós já vivemos nos últimos dias, Pedro já vivia nos últimos dias, mas existe uma diferença entre os últimos dias, que é entre a segunda vinda e a ressurreição de Cristo, até o último tempo, ou a segunda vinda, é o dia certo, é o dia correto, quando Jesus voltará. E esse dia chegará. Então, esse dia revelará tudo isso que a gente tem falado, irmãos. Tudo isso que a gente tem esperado, que nós temos crido. Até aqui, vamos fazer um resuminho. Pedro escreve então aos irmãos, sofridos, dispersos, e ele diz, vocês são salvos,
e vocês, porque são salvos, são santificados. Adorem a Deus, alegrem-se em Deus, porque vocês possuem a viva esperança. Eu acredito que essa palavra, como falou aqueles irmãos no passado, fala muito a nós, nos dias que nós passamos de dificuldades. Porque nós não olhamos e nós não miramos a nossa vida, a nossa esperança no mundo. Nós queremos que o mundo melhore, nós queremos que a vacina funcione, nós queremos que as coisas sejam boas para nós, que a gente tenha trabalho, salário, nós queremos tudo isso. Mas a nossa esperança está além e é muito melhor do que tudo isso. Nós temos essa alegria da salvação. Deus nos salvou e nos dará um futuro glorioso. E já sim podemos desfrutar dessa alegria. A salvação, embora ela seja algo que vai acontecer no último dia, quando nós estaremos com Jesus, ela já está presente. A glória que será revelada no último dia, ela já está presente. Nós vivemos essa glória. E nós podemos glorificar a Deus por isso e não murmurar. Nós nos mantemos de pé quando nós olhamos para essa esperança e não vivemos a murmurar. Nós nos alegramos quando nós olhamos para essa esperança e não para as coisas que se veem. Versículo 6: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vou ler o 7 também. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui a gente pode ver uma pequena lista aqui, falando a respeito das provações. O que as provações são na nossa vida. Nós estamos cansados de ouvir que as provações são para o nosso bem. Então nós sabemos que provação, primeiro, não é algo bom. É algo que incomoda. Problemas, chama-se problemas porque são problemas. Dor, chama dor porque dói. Mas nós sabemos que essas provações também são para o nosso bem. E aqui a gente pode aprender um pouquinho sobre as provações. Logo no início diz, se necessário. O que será que quer dizer isso? Se necessário. Quando você fala, olha, isso é necessário, você está dizendo que aquilo é necessário, que aquilo precisa acontecer. Ou seja, o que o texto quer mostrar para nós, que essas provações, elas, se necessário, vão acontecer. E nós sabemos que tem acontecido. E se acontece, é porque foi necessário. Necessário no sentido de que existem ocasiões que nós precisamos das provações. Difícil ouvir isso, né? Mas existem ocasiões. Porque essas provações vão nos fortalecer, vão nos disciplinar, vão nos fazer enxergar melhor a Deus. Ou seja, a provação, ela tem esse caráter educacional, pedagógico, ela tem propósito, nos faz crescer. Então, se necessário, todas as vezes que você passar por alguma dificuldade, não fala por que isso aconteceu, mas lembra, isso aconteceu porque foi necessário. É necessário passar por isso, é o que a palavra de Deus está dizendo. Duas coisas negativas aqui, olha, várias provações, e sejais contristados. Várias, da ideia que a provação não é uma só, diversa, multicolorida. Você já reparou, quando você começa a passar por um problema, parece que aparece um outro problema ao mesmo tempo, um outro problema. Muitas dificuldades. Para que sejais contristados, ou sejais contristados. 6. Se necessário, sejais contristados por várias provações. O que é ser contristado? É passar por uma dor profunda, por sentimento de perda.
Como nós falamos aqui, duas coisas ruins, negativas, várias provações que nos abatem. E não é isso que nós experimentamos muitas vezes, irmãos? Provações que nos abatem, que nos entristecem. Versículo 6 ainda fala por breve tempo, ou seja, aí a parte positiva, são passageiras. Muito menos tempo do que imaginamos, embora a gente pense que é muito tempo, que é demorado, mas são passageiras. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é não deixar com que as provações sigam a ponto de nos incomodar, de nos fazer perecer, mas Deus trará o alívio destas provações. Menos tempo do que podemos suportar, ou seja, não será mais do que a nossa força. Da mesma forma que a gente lê lá em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação, lá que não fosse humana, e fala que não sejais tentados além das vossas forças, também não seremos provados além das nossas forças. Nós precisamos resistir, lutar, mas vamos vencer. E aí o versículo 7. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. A comparação aqui é de um ourives. Um ourives coloca o metal no fogo, no forno, o tempo necessário para remover as impurezas. Acabamos de dizer do tempo necessário, né? Então nós somos como esse ouro. Os cristãos são como esse ouro que vive num mundo de impurezas e que às vezes necessariamente tem que ser colocado no fogo, mas ele é colocado no fogo no tempo suficiente. E eu achei interessante a frase que diz que o fogo é um teste que não afeta o ouro, no sentido de que o ouro, depois que ele é retirado do fogo, ele volta ao seu estágio natural, mas melhor ainda, porque foi purificado. As provações que nós enfrentamos hoje são um preparo para a glória futura. Elas nos preparam, elas nos limpam. Então, isso que eu vi aqui, né, nesse sentido, né, do comentário também que nós estamos estudando, sobre as provações. Elas servem para nos ensinar, elas são várias, são dolorosas, mas são passageiras e são proveitosas, ou seja, elas vão redundar em louvor. Porque mesmo apurado por fogo, lá diz, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Aqui nós percebemos que está falando de Cristo, né? Nós não vimos Cristo, mas mesmo não tendo visto, nós devemos amar, crer e nos alegrar. São as três palavras que aparecem aí. Amais, depois crendo e com alegria. Amar a Deus, amem a Deus, mesmo não havendo visto. Como que você pode amar alguém que você não viu? Interessante isso. A gente não viu nem pela internet, né? Porque hoje a gente fala, não, mas eu já vi, mas pela internet. Eu não via Cristo. Nós podemos amar por intermédio do Espírito Santo. Romanos 5:5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nós amamos a Deus, porque o Espírito Santo coloca no nosso coração esse amor a Deus. Esse amor a Jesus. Não há como explicar isso para outra pessoa que não teme, que não crê em Deus, porque nós falamos de Jesus. E essa é a ordem aqui. Vocês, mesmo não tendo visto, amem a Jesus. Depois creiam em Jesus. Depois alegrem-se em Jesus. Creiam
no qual não vendo agora, mas crendo. O que é crer? É entregar-se, confiar. Nós confiamos em algo que a gente vê. É difícil você se entregar ao escuro. E crer em Jesus parece algo escuro. A Bíblia diz que você deve negar a si mesmo, que você deve deixar os seus desejos para seguir a Cristo, as suas ideologias, o seu pensamento para seguir o que a Bíblia ensina. Isso é crer. Só quem crê em Jesus pode fazer isso. Alegrem-se, exultem com alegria, cheia de glória. E aí que está, né? Como se alegrar com o que eu não estou vendo ainda? Quando eu olho, eu vejo tristeza, dor, problemas, mas se alegre-se com o que você não viu ainda, mas crê que é Jesus. Olhando para as circunstâncias, desanimamos, olhando para Jesus, nos alegramos. Versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação para a vossa alma. Aqui, dá aquela mesma ideia que eu disse de já desfrutar. Pela fé, eu já desfruto, eu estou obtendo, eu tenho a salvação, não é algo que eu vou ter, eu já tenho essa salvação. E eu tomo posse dessa salvação, eu sinto, eu vivo como salvo. Lembra que nós falamos que aqueles eram peregrinos, aqueles eram desterrados, eles não tinham cidadania, mas eles tinham uma cidadania muito melhor, que era dos céus. Por mais que o mundo nos persiga, por mais que nós não nos encontremos nessa terra, não nos sintamos bem nessa terra, nós não estamos sem terra, nós não estamos perdidos, nós temos sim uma herança, é nossa essa herança. Nós não estamos com posse total dessa herança, mas ela é verdadeira. Aqui essa ideia de obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma, tem um paralelo com Mateus 10, 28, quando diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a sua alma. É mais ou menos esta ideia. A partir do momento em que você crê na salvação, que você toma posse dessa salvação, e que você tem como alvo essa fé, que a sua alma está salva, que você tem essa certeza, essa convicção, você está disposto, você está pronto a dizer que eu não me importo, eu não temo os que podem matar o meu corpo, porque eles não podem matar a minha alma, eles não podem matar, eles não podem me destruir. Nós somos eternos, nós estamos vivos, nós estamos com Deus. E terminando então, versículos 10 a 12, vamos ler o 10, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ele está falando aqui que os profetas antigos, vamos pensar lá nos profetas do Antigo Testamento, eles já ensinavam sobre isso o quê? Sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a glória. Embora eles, naquele tempo, eles só criam pela fé, eles não tinham visto, eles estavam antes, mas eles já pregavam. O Espírito Santo os capacitou a crer e a escrever sobre isso. Olha o versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então, eles investigavam, ou seja, eles oravam, eles pensavam, eles viam o que era importante, via o que era oportuno dizer, e o que era indicado pelo Espírito Santo. Eles estavam ali prontos para dar testemunhos, para falar. Então, a gente vê lá no Antigo Testamento, como exemplo, né, o nascimento de Jesus foi proclamado, foi falado, foi anunciado, até mesmo a morte, a ressurreição, e muitas doutrinas que estão no Novo Testamento já estavam lá no Antigo. Versículo 12, a eles, ainda falando dos profetas antigos, foi revelado que
não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, os profetas antigos receberam essa revelação divina, de que essa salvação anunciada se cumpriria não em seus dias. Eles sabiam que iria ser algo no futuro. Pedro mostra que o que aconteceu na vinda de Jesus era um cumprimento de profecias. E aí ele fala dos anjos, né? Que o conhecimento dos anjos sobre a salvação é incompleto. Eles desejavam perscrutar os mistérios da salvação. E aí tem uma frase que diz que se os próprios anjos estão tão interessados em nossa redenção, quanto mais nós deveríamos considerá-la gloriosa, com ainda maior fervor e entusiasmo. Nós devemos e deveríamos considerar esta salvação. Pode tirar o versículo? A revelação é progressiva. Então veio lá dos profetas do Antigo Testamento e veio passando pelos apóstolos, e ela é anunciada, né, nos profetas de hoje, que não são profetas no sentido de uma nova revelação, mas um profeta hoje é considerado profeta aquele que prega a palavra, que traz a palavra e anuncia essa palavra. Então nós somos estes profetas que anunciam a palavra, e nós devemos sim estar interessados com esta notícia. Já passou um ano desse momento em que nós estamos vivendo, e um ano se repetindo as mesmas notícias. E eu fiquei pensando, por que será? Independente de questões, sei lá, políticas ou seja o que for, por que se repete uma notícia? Porque ela é importante, ponto. Ou porque ela causa uma grande comoção, uma grande atenção das pessoas. Pense o seguinte, se cai um avião, se possível, vão se deslocar vários repórteres para aquele lugar e vão ficar horas noticiando a queda do avião. Não hoje, né? Porque hoje tem outro assunto para noticiar. Mas pense num tempo passado, que não existia tanto essa notícia 24 horas. Ia ficar anunciando aquele avião, o acidente de avião, até que passam uns dias e para de falar do avião que caiu. Agora já imagina se caísse um avião por dia, o que ia aparecer no noticiário? Caiu mais um avião, outro avião e outro avião, né? Ia ficar noticiando isso, e aí é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento em que a notícia não mudou, a notícia está aí, e eles vão fazer o quê? Noticiar, eles vão falar. Então, por isso a gente tem que desligar a televisão, porque a gente já sabe qual notícia vai passar. Desligar a rede social, porque a gente já sabe que o Facebook fala os anúncios de quem morreu, né? E lá no Instagram tem umas outras coisas, mas a gente tem que dosar isso. Diariamente você tem que ter uma informação, mas não ficar o dia inteiro tendo informação, essa mesma informação. E eu fiquei pensando, irmãos, em relação a isso que nós acabamos de dizer, o quanto essa informação de Pedro é importante, e o quanto nós diariamente recobramos, avistamos e repetimos essa informação. Informação que os próprios anjos consideram importante. Eles queriam saber, desejavam perscrutar os mistérios da salvação. O quanto nós desejamos perscrutar, entender, conhecer, alimentarmos desta verdade, dos mistérios da salvação. Com certeza, irmãos, nós falhamos muito nisso, porque a gente precisava mais estar convicto disso, estar buscando mais a Deus, lendo a palavra, estudando a palavra. Quando a igreja abrir, ir para a igreja, se possível, claro, né? Aprender de Deus, acompanhar o que a Bíblia ensina, ter desejo de aprender mais de Deus. O quanto a gente falou aqui hoje, né, nos versículos que a gente já leu tantas vezes.
Ou quantas vezes a gente não percebe essas coisas. Que Deus assim nos ajude e nós possamos ter essa disposição de estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe se você conseguiu participar, assistir. Se você assistiu em um outro dia, também esse vídeo fica gravado, você pode assistir em outro momento. Que Deus abençoe e você possa estudar a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Jesus, porque maior do que as tribulações é a graça, é a salvação, é a glória eterna. E que o Senhor Deus nos abençoe para que nós possamos, mesmo não vendo o Senhor, possamos ter no nosso coração esta paz que o Senhor Deus traz para nós, essa alegria que nós temos no Senhor, Deus. Obrigado por esse estudo de hoje, ó Pai, que o Senhor nos ajude na questão técnica, para que mais pessoas possam participar, ó Deus, não sejam impedidas, e que este vídeo possa ser visto por muitas pessoas, ó Pai, para que o Seu Evangelho possa chegar a mais pessoas, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe agora, ó Deus, que vamos estar terminando esse momento, e que o Senhor nos guarde, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.